Olá, ouvintes abençoados. Estimo que cada um de vocês estejam muito bem. Tô um pouquinho rouca, que eu fiquei um pouco enferma esses dias, mas vamos lá, né? Glorificar o Senhor, continuar o nosso propósito de leitura diária. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 35 ao 41. Mas antes disso, eu quero deixar uma mensagem ao seu coração. Volte a sonhar, porque quem sonha, Deus realiza. E quem confia, vive o que parecia impossível acontecer diante dos seus olhos. Então volte a sonhar, não desista de sonhar. Os teus sonhos, às vezes parece que estão em silêncio, parece que nada está movimentando. Mas saiba que o Senhor Ele está cuidando de tudo aquilo que Ele te prometeu. Então que nessa hora, nesse momento, você volte a sonhar. Então vamos lá para mais uma leitura. Livro de Salmos, capítulo 35. Vamos lá? Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado, daqueles que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quando estavam enfermos, os meus vestidos eram saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muitos encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim. E eu não sabia. Regavam-me e não cessavam. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando virás isto? Resgata minha alma das suas assolações, em a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: ha, ha, ha. Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a sua justiça, Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: ei, sus, alma nossa, não diga nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia.
A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão de gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos homens que executam astuto intento. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e se dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala de sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Os ímpios espreitam o justo e procuram matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se, como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é.
Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considero que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios, salvará por quanto confiam nele. O Senhor não me repreendas, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abri a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante ti, perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei com a minha língua, disse, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem os levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu. A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça. A sua beleza de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não vejas mais. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a sua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Bem-aventurado é aquele que apende ao pobre. O Senhor livrará no dia do mal. O Senhor livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renova a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora, é disso que falam. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-te e levanta-me, para que eu lhes dê um pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfará de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém. Amém. E mais um dia concluído o propósito de leitura de Salmos. Que o Senhor Jesus ele venha te dar sabedoria, discernimento do Espírito Santo para você entender todas as coisas que está acontecendo na sua vida. Que o Senhor Jesus ele venha abrir os teus olhos espirituais para você entender por que você está passando e vivendo todas essas coisas. Às vezes você fica questionando: Senhor, por quê? Pra quê? Mas eu não errei, eu não falhei aqui nem ali, por que eu tô colhendo isso? E eu desejo para você que o Senhor ele venha trazer esclarecimento, porque tudo que nós passamos, meus irmãos, tudo que nós passamos a propósito da parte de Deus, nós não entendemos no momento. Às vezes a gente fica assim, perdido. Mas o Senhor ele sabe e conhece todas as coisas. O Senhor sabe aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer te levar. Então por isso que você passa muitos processos. E às vezes sem motivo. Mas é para te moldar, para te forjar, para te fortalecer na presença dEle. Porque Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Tudo está patente aos teus olhos. E que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Até o próximo vídeo, nosso propósito, estaremos lendo do 42 em diante. E um forte abraço e um beijo para cada um de vocês.